Olá, turma. Sou o professor Ananias Neto. Vamos dar continuidade à disciplina Rede de Computadores. Faz parte do curso técnico subsequente em Telecomunicações do Instituto Federal do Pará. Bem, a nossa aula de hoje faz parte da unidade 4, chamada Rede Sem Fio. Nesse momento estamos estudando as noções de segurança. Então a aula de hoje é uma continuação da parte de segurança de redes, no qual trata essa unidade 4. Então na aula passada estudamos alguns conceitos introdutórios, noções de segurança, aspectos, políticas, tipos de ameaças e ataques. Na aula de hoje vamos estudar os componentes de segurança. Ok, então a gente vai estudar na aula de hoje alguns componentes de segurança. Os componentes de segurança relacionados às redes de computadores, eles procuram agregar um maior conjunto de elementos. Então, daqui a pouco eu vou mostrar alguns exemplos de componentes. Então, vocês vão ver que englobam, né, os componentes de segurança, um conjunto de componentes que vão procurar disponibilizar recursos físicos e lógicos na rede, agregando uma melhor segurança, né? E aí, quais seriam esses componentes? Os principais componentes que vamos estudar aqui estão relacionados a sistemas que garantem uma melhor eficiência na segurança. Dentre eles, nós temos o firewall, o proxy, técnicas de controle de acesso, mecanismos que trabalham em cima das senhas, os filtros, né, que são utilizados na segmentação de determinadas redes. Então, as redes de comunicação seguras, né, dos dias atuais, elas utilizam, né, esse grupo de componentes de segurança, esse conjunto de elementos de segurança, e geralmente esses componentes eles ajudam a garantir aqueles aspectos de segurança que vimos na aula anterior, que são chamados CID, né, que está relacionado à confidencialidade, à integridade e à disponibilidade da informação. Bem, os componentes eles vão possibilitar, por exemplo, a proteção dos canais de comunicação e principalmente do sistema como um todo dentro da rede. Bem, aí um sistema seguro ele deve ser capaz de realizar várias ações, várias atividades. Geralmente a segurança da informação ela preza por algumas ações, dentre elas a questão da proteção, tentar ao máximo possível proteger os dispositivos que englobam a rede, os componentes, os usuários e toda a questão da informação. Uma outra ação é a questão da detecção. Então, sistemas que compõem a segurança, eles procuram detectar possíveis ameaças, possíveis falhas dentro da rede, né? Além das ações de reação, ou seja, relacionada a determinados ataques, como reagir a esses ataques, né? E aí como é que é feito isso? Como é que é garantido um sistema seguro dessa forma? Obviamente através dos meios que compõem o sistema de segurança. Então, geralmente pelos vários meios, né, que compõem um sistema de segurança, que são os principais, né, que eu citei logo no início da aula, como por exemplo controle de acesso, o firewall, um proxy, ou o conjunto desses três indivíduos ao mesmo tempo, um IPS, por exemplo, um IDS, uso, por exemplo, de senhas, manutenção dessas senhas, garantir, por exemplo, senhas fortes, né, com maior variedade de caracteres, por exemplo, números, caracteres especiais, letras maiúsculas, letras minúsculas, ou seja, a composição de vários elementos que vão fortalecer essa senha. E entre outros aspectos que compõem a segurança. Então, geralmente, um sistema seguro ele deve ser capaz de garantir a proteção dos elementos ativos da rede, né, os
switches, roteadores, os próprios módulos processadores, que são os computadores, né? Ou elementos que processam informação. Como eu falei, outra ação é detectar possíveis falhas, né? Por exemplo, falhas de comunicação, falhas de links específicos, detectar e até mesmo evitar ataques, né, específicos à infraestrutura da rede de comunicação, garantir o funcionamento dos recursos, né, tanto físicos como lógicos, e tomar atitudes, né, ter reações contra esses determinados ataques. Então, tudo isso engloba os componentes de segurança. Bem, aí nós temos os principais componentes de segurança que nós vamos discutir na aula de hoje. Então, nós temos o controle de acesso. Geralmente, o controle de acesso ele junta, né, várias características específicas relacionadas a um aspecto de segurança, como, por exemplo, uma boa autenticação, uma política de autorização dos recursos físicos e lógicos de uma rede de computadores, de uma organização, de uma empresa. Mecanismos de senhas, né, como eu citei agora há pouco, né, para controlar os recursos protegidos, como, por exemplo, evitar sequências de números, né, sequências simples de números, datas de nascimento, e através desses mecanismos de senha, criar senhas mais adequadas, senhas mais robustas, mais fortes, que vão compor o nosso sistema de segurança. Implementação de filtros de pacotes. Então, vocês vão ver que os filtros de pacotes eles são importantes porque eles vão criar restrições e determinados impedimentos dentro de um pacote específico, né? Então, geralmente, eles analisam as informações contidas nos pacotes para tomar decisão, né? E essas decisões vão ser analisadas de acordo com a rede, né? Os segmentos da rede, geralmente segmentos distintos, né? Por exemplo, uma rede interna, uma rede segura, as informações que vão trafegar entre essa rede segura e uma rede insegura, como por exemplo a internet, os pacotes serão analisados, né, e filtrados de acordo com as suas políticas e regras de filtragem. E aí o pacote pode seguir para uma rede destino, assim como o pacote pode ser bloqueado. Bem, além da implementação de filtros, nós temos componentes específicos, como por exemplo o firewall e o proxy, né, que vão garantir determinados tipos de proteção de acordo com a necessidade que se deseja. Por exemplo, um firewall, geralmente, ele é utilizado em nível de rede, mas a gente vai ver que existem outros tipos específicos que podem ser utilizados em nível de aplicação. Então, vai depender da necessidade da rede. Geralmente, o firewall ele é uma barreira de proteção, né, que controla as conexões entre redes distintas, né? Ou seja, aquela rede não confiável e uma rede confiável, onde eu preciso trafegar informações entre essas redes distintas. O proxy ele vai restringir ou vai impedir acessos de redes internas também, a redes públicas. No entanto, ele vai trabalhar com alguns tipos específicos, especificamente, por exemplo, filtragem de conteúdo em nível de aplicação, as camadas superiores, e aplicações específicas como o caching proxy, né, que são servidores de armazenamento, facilitam a busca de determinados recursos dentro da rede. Além desses dois tipos de proxy, nós vamos ter lá, por exemplo, o proxy, que engloba também a tradução de endereçamento de rede, como o NAT, para fazer acesso entre endereços não válidos e endereços válidos. Bem, então a gente vai analisar cada um desses componentes, né? Vamos falar um pouquinho sobre cada um desses componentes. Ok, o primeiro componente bastante usado em segurança é o chamado controle de acesso. O controle de acesso ele vai nos permitir garantir os aspectos de segurança
que são a confiabilidade, a integridade e a disponibilidade. Ele vai garantir, por exemplo, acesso seguro e protegido, né, do maior bem da organização, que é a informação. E o controle de acesso, ele vai nos proporcionar criar um mecanismo que permite ou nega a utilização de um determinado ativo. Então vocês vão ver que existem três situações, três processos específicos que vão permitir ou negar a utilização de um ativo na rede. E aí nós temos o que a gente chama, dentro do controle de acesso, do conjunto de processos, que são eles: a autenticação, a autorização e a auditoria. São os famosos 3 A's. Né? Geralmente, em rede, a questão da segurança ela tem que passar por esses 3 processos específicos. O que compõe esses 3 processos específicos? Bem, a autenticação é um processo que permite o acesso ao sistema perante o uso de senha. Então, o que vai acontecer nesse processo? O usuário, para acessar um recurso, ele tem que estar com um login e uma senha, por exemplo. Então, o sistema tem que permitir acesso àquele usuário específico. E isso é feito através de uma autenticação. Como eu falei, por exemplo, utilizando um login, né, um nome de acesso, e uma senha, que seria um código secreto para acessar aquele sistema específico. Já na autorização, ele vai possibilitar descrever o usuário o que ele deve fazer, o que ele pode acessar, quais são os recursos perante regras e diretrizes que aquele usuário autenticado, obviamente, vai poder usar, vai poder fazer. Então, a autorização é importante porque ela limita, né, o acesso que foi dado àquele usuário. Então, ela diz, você pode fazer a manipulação desse banco de dados, consultar esse banco de dados, mas, por exemplo, você não pode apagar os recursos desse banco de dados. Então, a autorização é importante porque ela descreve, a partir de uma autorização que foi dada, a partir de uma autenticação que foi dada ao usuário, o que o usuário poderá realizar dentro daquele recurso computacional. E, por fim, nós temos a auditoria. A auditoria, em algumas referências, livros, bibliografias, se encontra também o termo contabilidade, ou do inglês account. Né? A auditoria está relacionada ao ato de relatar o que o usuário autenticado, né, fez, ou o que ele pretende, né, qual ativo ele pretende dentro da informação. Isso é feito através de registros, geralmente chamados de logs, onde eles registram, relatam tudo o que o usuário autenticado, né, por meio de login e senha, está fazendo dentro de uma rede de computadores. Bem, essa imagem ela mostra os 3 processos específicos. Então, nós temos a autenticação, que é um método de acesso que vai nos dar, a partir de login e senha, né, vai permitir o acesso daquele determinado usuário ao sistema. Né? Após essa autenticação, nós temos a autorização, ou seja, o conteúdo, o recurso que aquele usuário poderá utilizar, o que ele poderá fazer, o que ele poderá manipular. E, por fim, a auditoria, né? Através de um log, de um registro, ele vai mostrar tudo o que o usuário autorizado realizou dentro daquele sistema de comunicação em rede. Então, a data, a hora, o usuário, a ação que ele realizou é descrita dentro de um log, né, que foi acessado por aquele usuário autenticado. Ok, algumas ações que são realizadas no controle de acesso, ou seja, algumas ações comuns. Né?
Por exemplo, controle de acesso, ele separa sistemas confiáveis de sistemas não confiáveis. Então, é comum, através de um controle de acesso, você acessar uma rede segura e delimitar usos e recursos de redes inseguras, né, através desse controle de acesso. Acessar, por exemplo, uma rede interna de uma empresa, determinados recursos específicos, e uma rede insegura, por exemplo, a internet, acessar recursos ou bloquear recursos específicos. Uma outra ação está relacionada ao controle de domínios, né? Então, os domínios geralmente são nomes de domínios que representam uma área de acesso, um recurso específico, por exemplo, um grupo de servidores, né, de domínio, que são relacionados por nomes de domínios. Então, o controle de acesso vai dizer determinado usuário ou determinado computador pode acessar um domínio específico, um domínio X, mas não pode acessar um domínio Y. Por exemplo, o domínio X pode compor lá um número de servidores, servidor de e-mail, servidor de internet, servidor HTTP, HTTPS, mas, por exemplo, não pode acessar o domínio Y, onde lá existem servidor de banco de dados, servidor de autenticação e outros recursos específicos. E aí, geralmente, nas suas ações, o controle de acesso vai limitar o que se pode acessar em domínios diferentes, como eu acabei de falar. E uma outra ação monitora e registra as conexões em rede. Então, geralmente, isso é importante para analisar como é que está um determinado link, se esse link está numa iminência de falha, né? Se esse link falhar, o sistema toma uma decisão e repassa o link para um sistema de link redundante, né? Importante para não perder conexões em rede. Pois bem, aqui nós temos um exemplo de controle de acesso por meio de um firewall, né, que é uma barreira de proteção. Então, vocês estão vendo ele aqui no centro da minha rede, onde ele está dividindo o controle de acesso entre duas redes específicas, uma rede chamada de rede insegura, por exemplo, a internet, e uma outra rede interna, uma rede local, uma rede segura, de uma empresa ou de uma organização. Então, o firewall vai procurar controlar os recursos que vão tramitar entre essas duas redes, através de regras específicas, né, delimitadas dentro do seu servidor. Então, ele vai dizer o que a rede interna pode acessar na rede externa, né, o que a rede externa pode acessar na rede interna e vice-versa. Quais são as informações que podem ser permitidas, quais são as informações que são bloqueadas. Bem, um outro componente, né, além do controle de acesso, são as chamadas técnicas de filtragem de pacote. As técnicas de filtragem de pacote, elas são interessantes porque elas vão permitir ou negar que determinados hosts, determinadas máquinas, em redes distintas, né, acessem recursos em outros segmentos de rede. Então, isso é importante para evitar que redes inseguras, por exemplo, acessem recursos prioritários, informações específicas em redes seguras. E aí isso fica a critério das técnicas de filtragem de pacote, né? O que ele trabalha? Ele geralmente trabalha com um filtro de pacote, então ele analisa o pacote em geral, né? Esse pacote é analisado por uma rotina computacional, geralmente um software. Então você vai ter um programa que realiza essa filtragem, né? E esse programa ele vai operar dentro de elementos ativos de rede, né? Por exemplo, né, um roteador. Então eu posso ter um filtro de pacote num roteador, onde em nível de IP ele vai dizer se um determinado pacote passa por aquele segmento ou não. Então, se é bloqueado ou se é permitido o acesso. Geralmente a técnica ela vai consistir na análise dos campos do cabeçalho do pacote. Então, o equipamento, como o roteador, ele vai abrir esse pacote, né, vai receber da camada de enlace
ou seja, vou fazer o processo de desencapsulamento para a camada de rede, onde ele vai abrir aquele cabeçalho e analisar as informações referentes àquele pacote. Dependendo da informação, por exemplo, do protocolo IP, ele pode bloquear um determinado pacote que vem de uma origem para um determinado destino. Bem, o filtro ele pode ser configurado para determinados campos e cabeçalhos que serão examinados. Então, dependendo do tipo de serviço ou informação que eu quero trabalhar na minha rede, o filtro de pacote pode analisar. Então a gente vai ver, por exemplo, que ele não fica limitado somente no nível, por exemplo, do protocolo IP. Então, um exemplo, né? Os filtros podem ser configurados para analisar campos de origem e destino, por exemplo, do protocolo IP, em cada cabeçalho, né, do pacote e tomar uma decisão do que fazer com esse pacote. Se encaminha ou simplesmente descarta esse pacote na rede. Bem, aqui nós temos nessa imagem um exemplo, né, de técnica de filtragem de pacote, onde o filtro de pacote vai ser realizado por um roteador, no qual ele divide dois segmentos de rede, onde nós temos a subrede 204.45.18.0/24, né? E do outro lado nós temos a subrede 204.45.20.0/24. E aí o filtro ele vai atuar analisando o que uma rede passa para outra. Se a subrede 204.45.18.0 pode trafegar dados ou não. Por exemplo, pode ser impedida, dentro de uma política de regra de filtragem de pacote, de acessar recursos na outra subrede. Então, isso é determinado através da regra de filtragem de pacote. Geralmente, num roteador configurado com rotas específicas, onde você tem rotas locais, diretamente conectadas, as regras elas são regras de permissão, geralmente não são regras de negação, porque geralmente um roteador conecta dois segmentos de rede, mas você pode possibilitar, através de técnicas e manipulação das regras de filtragem de pacote, evitar que um determinado segmento mande um determinado pacote para outro segmento de rede. Bem, as técnicas de filtragem de pacote, como observamos utilizando filtro de pacote, ela não vai se limitar somente em bloquear campos de cabeçalho origem e destino, entre dois segmentos. Dependendo do tipo e aplicação do recurso, do protocolo, eu posso limitar determinados serviços. E aí, geralmente, os mais analisados, os protocolos mais utilizados na técnica de filtragem de pacote, o protocolo IP, da camada de rede, o ICMP também da camada de rede, o TCP e o DP da camada de transporte. Esses são os principais protocolos de rede, em nível de rede, e nível de transporte, que são analisados através das técnicas de filtragem de pacote. Bem, aqui nós temos um outro exemplo de técnica de filtragem de pacote, onde um filtro de pacote, por exemplo, um roteador, ele interliga uma organização, uma rede interna, a uma rede externa, a uma rede pública como a internet, e aí ele poderá bloquear os pacotes e fluxos que saem dessa rede interna para a rede externa ou da rede externa para a rede interna. Então, por exemplo, aqui nós temos nessa imagem duas aplicações, um serviço de mídia, por exemplo, vídeos, recursos de vídeo ou recursos de videoconferência, pacotes que estão trazendo informações de um e-mail. E aí eu posso ter esse filtro de pacote sendo configurado
né, para permitir o fluxo que traz o serviço de e-mail. No entanto, ele vai negar, ou seja, bloquear recursos de pacotes que vão encapsular, por exemplo, uma aplicação que traz um vídeo, uma aplicação multimídia. Bem, como é que é feita, por exemplo, dentro de um filtro de pacote, essa ação de bloquear e permitir? Bem, as técnicas de filtragem de pacote utilizam as chamadas regras de filtragem. E o que seriam as regras de filtragem? As regras de filtragem, elas possibilitam criar ações específicas, né, que geralmente são configuradas no filtro, e essas ações elas vão delimitar o que as aplicações vão, as ações de aplicações que vão ser realizadas numa rede de comunicação, né, através da análise do cabeçalho, como a gente já viu anteriormente. Então as regras elas vão analisar uma sequência específica e, de acordo com o que foi configurado nessa regra, se é uma regra de bloqueio ou se é uma regra de permissão, vai depender da aplicação, esse meu serviço, essa minha aplicação, vai trafegar ou não na rede. Então, depois que se aplica a regra de filtragem especificada por um conjunto definido por um administrador de rede, né, aí os datagramas podem passar pela rede ou simplesmente podem ser descartados, né? As regras elas são analisadas por sequência, então vocês vão observar que existem, de acordo com as aplicações, uma sequência de regras. Então elas são analisadas nessa ordem de regras, né? Primeira, segunda, terceira, até a última regra. Então a primeira regra geralmente é a regra geral, e aí ela vai executar as ações que vão ser encadeadas com as regras posteriores. As regras de filtragem elas não são relativamente fáceis de ser produzidas, de ser configuradas. Então elas precisam ser cuidadosamente analisadas. Então geralmente um administrador de rede, o que ele faz? Ele realiza um conjunto específico de regras dentro de uma ordem e, dependendo da situação, essa ordem ela pode mudar. E em alguns casos ela muda. Tá? Uma determinada regra, numa determinada posição, pode estar impedindo uma regra posterior ou uma regra anterior. Então é necessário que se mude a posição da regra. Bem, como a gente observou, a técnica de filtragem de pacote ela trabalha com regras, né? Então aqui nós temos alguns exemplos de regras. Como foi citado anteriormente, a regra ela tem como função, né, criar as ações. Essas ações elas podem ser ações de bloqueio ou permissão. Então elas podem rejeitar ou permitir. Então nesse exemplo nós temos 3 regras específicas. Tá? Por exemplo, a rede A, nessa regra, ela vai ter lá uma condição de rede interna com determinado endereço de subrede, né, chamada de R1, regra 1, onde ela vai rejeitar o acesso à sua rede, né, a partir da internet e outra rede. Ou seja, tudo que vem de outra rede da internet, para essa rede, a regra diz que deve se rejeitar. Na regra B, você vai ter uma rede externa, onde ela é composta de um endereço específico de subrede, denominada de R2, regra 2, onde ela vai permitir. E o que ela vai permitir? Ela vai permitir que determinados usuários dessa rede específica tenham acesso a uma subrede específica de A. Então essa regra ela é importante porque ela mostra que eu posso sair de uma rede, né, e acessar uma outra rede com endereçamento
totalmente diferente da minha rede interna. A terceira regra, a regra C, nesse nosso exemplo, ela é uma regra que vai trabalhar com uma subrede da rede B, com um endereço totalmente diferente da rede B, ou seja, uma subrede chamada de regra 3, R3, onde essa rede ela é considerada uma rede não confiável. Portanto, para onde ela mandar os seus recursos, os seus pacotes, né? Por exemplo, para a rede A, deve-se rejeitar o acesso que venha dessa rede. Então, resumindo, nós temos aqui 3 regras, né, exemplos de regras. Então, percebam que são ações que vão permitir ou negar acesso. Então, a nossa primeira regra ela é uma regra de rejeição, ou seja, ela nega acesso de tudo que vem de outras redes, né, e da internet para a rede A. A segunda regra, a R2, ela já é uma regra de permissão. Então, ela vai permitir que usuários da rede B tenham acesso a recursos de uma subrede específica, que no caso é a rede A. Na terceira regra, a R3, a regra ela vai rejeitar, ela vai bloquear o acesso de tudo que venha dessa subrede, né, que é a 128.20.20.0, que faz parte de uma subrede da rede B. Bem, para a gente entender melhor, nós temos uma ilustração, né, ou seja, um mapa lógico dessa rede, para a gente entender melhor a questão das regras. Então, nesse mapa lógico, a gente pode observar, por exemplo, os segmentos da rede, né? Então, nós temos, por exemplo, o nosso filtro, nós temos desse lado do segmento a rede A, que é endereçada pelo endereço 204.44.00. Abaixo desse segmento nós temos uma subrede conectada provavelmente a um roteador, um outro filtro de pacote. E aí percebam que nessa subrede nós temos um endereço totalmente diferente da rede A. Então nós temos a chamada subrede A, 204.44.40. Do outro lado do meu mapa, nós temos redes segmentadas em outros endereços, por exemplo, a rede B 128.20.00, e abaixo nós temos uma rede específica, ou seja, uma subrede da rede B, chamada de rede C, onde ela vai ter um outro endereço, 128.20.20.0. Bem, só lembrando, né, as 3 regras que foram representadas no nosso exemplo, que foram criadas no nosso exemplo. A R1, ela diz que a rede interna, ou seja, a rede interna A, composto pelo endereço IP 204.44.00, ele vai rejeitar todo o acesso que vem de outras redes. Então, digamos que venham dessa rede e que venham dessa rede, tudo que chegar aqui, ele rejeita. Então, essa seria a nossa primeira regra, a R1. A R2, para a gente relembrar, ela diz que a rede B, a rede externa, composta pelo endereço 128.20.00, ele vai permitir que usuários tenham acesso a uma determinada subrede específica da rede A. Então, por exemplo, se essa subrede, né, que é específica da rede A, mandar um pacote de dados e chegar nesse filtro de pacote para a rede B, a regra 2 ela permite que esse pacote passe para esse segmento de rede. E a nossa terceira regra, a R3, ela determina que uma determinada rede C, que faz parte da subrede B, que no caso é essa que está em vermelho, né, através do endereço 128.20.20.0, é considerada uma rede não confiável, portanto, né, ela vai rejeitar qualquer recurso que venha dessa rede. Então essa é a nossa terceira regra. Bem, e aí
acontece? As regras elas são implementadas através de uma tabela de regras. Então, só para a gente relembrar, essa aqui é a composição da regra 1, que diz que qualquer coisa, né, qualquer rede de origem, né, ou internet ou outra rede interna ou externa, para um determinado destino, para qualquer coisa, nega, ou seja, a ação é negar, ou seja, não permite que nada entre na rede A que venha de qualquer outra rede. Então, se a rede B, se a internet quiserem mandar pacotes para a rede A, ele vai negar. Na nossa segunda regra, a tabela diz o nome da regra, as ações, né, e os endereços de origem e destino. Como nós temos nessa regra uma regra de permissão, ele vai dizer que tudo que vem dessa origem para esse destino é permitido. Então, permite o acesso da rede B para a subrede A. Então, é uma regra de permissão. Já na regra 3, é uma regra que tem ação de negação, ou seja, ela diz que tudo que vem dessa origem para esse destino, ou seja, vem de uma rede insegura, né, que ele considera, que é o 128.20.20.0, se chegar nesse destino, nega o pacote, ou seja, não deixa passar essa informação. E aí nós temos o resultado da filtragem, né, que geralmente são ações específicas de determinados computadores. Então, por exemplo, digamos que o pacote 1 vem endereçado origem e destino com esses determinados IPs, onde ele está dizendo que a minha origem vem do IP 128.20.20, final 2, para o destino 204.44.0, final 2. E aí a ação específica é negar. Por que negar? Se a gente lembrar, essa é a ação da regra 3. Lembrem-se que a regra 3 é uma regra de negação. Então ela diz lá, tudo que vem de uma rede insegura, né, por exemplo, a rede 128.20.20, que é uma sub-rede da rede B, para uma rede específica, que é a rede A, nega. Então faz a negação. Então ele analisa as ações sobre o conjunto específico, e aí percebam a importância da ordem. Dependendo da ordem, eu posso ter uma negação, uma permissão. Nesse caso, para as ordens diferentes, né, a negação vai acontecer. No entanto, se nós analisarmos o pacote 2, vocês vão perceber que, dependendo da regra utilizada e a ação da regra, ele pode negar ou pode permitir. A mesma coisa vai acontecer para o pacote 3, a mesma coisa para o pacote 4. Então, dependendo da ação ou a ordem da regra, né, nós vamos ter a ação de permissão ou a ação de negação. Bem, continuando a falar sobre os componentes de segurança, nós temos um elemento muito importante que são os firewalls. Né? Podemos dizer que o firewall ele é um componente que hoje, né, atualmente, é bastante utilizado em redes, e ele agrega, né, dentro de uma rede a possibilidade de comunicação entre segmentos distintos da rede. Então, como a gente viu ali na técnica de filtragem de pacote, ele é muito parecido, no entanto, ele vai ter tipos específicos que vão ser diferenciados de uma técnica de filtragem de pacote. Então, a definição de um firewall, né, um componente de segurança utilizado em rede de comunicação, né, que possibilita analisar o tráfego de entrada e saída entre dois ou mais segmentos de rede. Então, vocês vão perceber que um firewall ele é um dispositivo delimitador entre segmentos de rede, entre dois ou mais segmentos de rede. Então, através de regras de firewall,
diretrizes de firewall, ele determina o que se bloqueia e o que se permite dentro dos segmentos de rede. Então ele combina recursos físicos e lógicos, né, que geralmente são divididos entre redes específicas, uma rede interna de uma organização, de uma determinada empresa, e uma rede pública, como por exemplo a internet. Bem, a palavra firewall, né, significa barreira de fogo. Então, o firewall ele vai determinar uma barreira entre dois pontos específicos de uma rede, 2 pontos ou mais, onde normalmente ele é o único ponto de acesso entre essa minha rede interna, a minha rede local ou segura, e uma rede interna, uma rede insegura ou uma rede externa, né? Bem, o firewall ele possibilita trabalhar com 2 sequências específicas de pergunta, né? Então, geralmente ele avalia o pacote da rede e faz uma pergunta específica, analisando esse pacote, né? Então, se essa pergunta for positiva, geralmente ele deixa passar o pacote. Caso contrário, se ela for negativa, provavelmente existe uma regra de bloqueio, então ele não permite a passagem, ele rejeita esse pacote. Vou dar um exemplo. Imagina que uma rede local, um determinado usuário, necessita acessar um servidor externo através de uma página HTTP, né, uma página de internet. E aí, se no meu firewall tiver uma regra que deixa ele acessar esse site específico, provavelmente a resposta vai ser positiva. Então ele vai acessar esse site, ele vai ter acesso às informações desse site. No entanto, se no meu firewall tiver uma regra negativa para acesso àquele site, provavelmente vai ocorrer uma ação de bloqueio daquele recurso. Então, sites indevidos, por exemplo, são bloqueados num firewall, né? Ou até mesmo num proxy, que a gente vai ver daqui a pouco. Ao contrário de sites específicos que não são indevidos, são acessados através de regras de acesso. A principal função do firewall é permitir que determinados dados, que são geralmente os pacotes ou datagrama, né, trafeguem ou não dentro dos segmentos de rede. Então, implementar um firewall em um único ponto de acesso à rede facilita a administração. Então, vocês vão ver que geralmente as redes são compostas de um determinado firewall. Já em outras, você tem a composição de vários firewalls, e aí você já vai aumentar a complexidade desse sistema de segurança, porque agora você vai ter que administrar vários servidores específicos. E aí você trabalhando com um único ponto de acesso, né, você facilita a administração e garante a imposição de uma política de segurança de acesso mais fácil, mais acessível. Bem, nesse exemplo, nessa imagem, nós temos a definição clássica de um firewall, né, que é um delimitador de redes distintas. Então você tem um elemento que está disposto entre uma rede interna, uma rede local segura, e uma rede insegura, como por exemplo uma rede externa, a rede pública, que é a internet. E aí ele delimita através de regras de firewall quem acessa o quê, né, através daquelas perguntas que falamos agora há pouco, né? Então, se tiver uma regra positiva que deixa chegar um determinado pacote de uma determinada aplicação, um determinado recurso dessa rede externa para a rede interna, ele permite a passagem desse pacote. Caso contrário, se tiver uma regra negando, ele vai descartar esse pacote e não deixa o pacote entrar na rede segura. Bem, existem tipos específicos de firewall, né? Então nós temos alguns exemplos, como o filtro de pacote, que a gente viu agora há pouco. Então ele atua no nível de rede, basicamente com protocolo IP. Aí tem os controles implementados geralmente para guardar ou não o estado de conexão, ou seja, bloquear ou permitir a ação do pacote, né? Analisando geralmente os cabeçalhos do pacote trafegado.
ou seja, ele é um filtro específico de pacote. Nós temos o tipo chamado gateway de aplicação. Como o nome já diz, ele é um tipo de firewall que vai atuar em nível de aplicação. Então, geralmente utilizando protocolos de serviços e aplicações, como Telnet, HTTP, FTP, e-mail, por exemplo, né? Então, geralmente são considerados servidores específicos de aplicação, né, em conjunto com as técnicas de filtragem, né, para analisar o que se deve fazer nesses níveis de aplicação, desses pacotes de aplicação. Um outro exemplo seria o FireNAT, né, que manipula a rota padrão dos pacotes através dos NATs, né, que são os endereços traduzidos. O NAT, né, geralmente, ele é utilizado quando você necessita traduzir endereços não válidos, ou seja, endereços que não são públicos, para endereços válidos, aqueles endereços públicos. E aí você utiliza, por exemplo, um FireNAT para manipular essas rotas, né, determinando que o endereço válido seja traduzido no endereço não válido e vice-versa. Bem, outro tipo seria um firewall híbrido, aí você vai agregar várias funções, como filtro de pacote, como NAT, né? Então ele vai trazer o que cada firewall específico tem, agregar e montar um sistema híbrido. Então é um tipo que atende à necessidade de um firewall filtrando pacote, né, bloqueando, permitindo o tráfego, implementando o mascaramento, utilizando o SNAT e o DNAT. Né? O SNAT é o chamado Source NAT, o NAT origem, e o DNAT é o Destination NAT, ou seja, o NAT destino. Então eu posso agregar essas várias funções de diferentes tipos de NAT, de diferentes firewalls, e criar um firewall híbrido. Existe um tipo específico, que é o chamado Firewall Proxy. Então ele vai trabalhar geralmente recursos de filtragem de pacote e também ações relacionadas a conteúdo, né, que geralmente um proxy trabalha. Então ele é um servidor com características especiais de filtragem de pacote que normalmente são executadas em máquinas como firewall. Então a gente vai ter lá geralmente um elemento denominado de front-end, né, que é uma tela principal, uma área principal de acesso para os recursos tanto do firewall como do proxy. E aí você determina um conjunto de regras de entrada e saída de pacote, por exemplo, da internet ou de uma rede local. Ele funciona guardando uma solicitação de rede interna de uma estação cliente e repassa essa solicitação para um servidor remoto, por exemplo. E aí você vai obter respostas, né? E essas respostas vão depender, obviamente, das regras que são determinadas dentro do meu Firewall Proxy. A vantagem do Firewall Proxy é que ele armazena temporariamente informações em cache. Então, você tem uma área de armazenamento, né, que permite manter tudo aquilo que foi acessado, né, ou aquilo que o servidor mantém de informação, conteúdo, né, gerando uma cópia em uma página acessada por uma estação específica de uma rede. Então, resumindo, né, o Firewall Proxy ele é importante porque ele vai te garantir que aqueles recursos que já foram acessados por uma estação de trabalho dentro da minha rede local, se eu precisar novamente daquele recurso, eu não preciso mais acessar uma rede externa, basta acessar aquele recurso que está na área de armazenamento temporário. Caso necessite de uma atualização, o sistema vai solicitar isso dentro da rede. Bem, um outro componente de segurança é denominado de proxy. Então, como a gente viu ali no firewall, ele pode compor um firewall, né? Mas ele pode atuar também sozinho. Então, definindo lá um proxy, um dispositivo de rede que foi projetado para manter uma área de cache. Então, aquela área temporária que vai guardar informações de acesso, né?
E essa área vai ser disponibilizada, né, com as informações que já foram acessadas através de recursos dentro da rede de computadores. Então, como eu comentei, se existir um usuário dentro da minha rede que já acessou um recurso externo de um determinado servidor, esse recurso fica armazenado em cache nessa área, e essa área é disponibilizada de forma mais rápida para um posterior acesso, né, evitando que esse recurso seja solicitado novamente por uma rede externa. Então, o servidor proxy, ele geralmente sempre é acionado quando ocorrem requisições entre duas redes distintas, né, onde você vai ter, por exemplo, uma rede interna e uma rede pública. E essas requisições geralmente são em níveis de aplicação. A gente chama de proxy de conteúdo, né? Nível de aplicação, como protocolos da camada de aplicação, e esses recursos ficam armazenados, né, nessa área temporária, que é a área de cache. Bem, o funcionamento do proxy. Basicamente, após a requisição e armazenamento do cliente, ou seja, o cliente solicitou uma determinada requisição, essa requisição foi armazenada, né? O servidor proxy ele vai capturar esses dados, ele vai analisar e disponibilizar em uma área. Então, se existir uma próxima requisição, né, do mesmo serviço, né, que foi acessado anteriormente, o sistema fará uma busca nesse servidor proxy, né, portanto, ele não vai acessar recursos externamente, então ele não precisa mais acessar recursos externos, basta ele acessar a área que foi destinada ao armazenamento da informação dentro dessa área de cache. Bem, aí nós temos alguns tipos, né, específicos, por exemplo, o proxy e o NAT, assim como o Fire, né, que tem lá o Fire e o NAT, eu também posso ter o proxy utilizando o NAT. E aí, o que acontece? Nós temos computadores de uma rede interna que não possuem endereços válidos da internet, geralmente são endereços locais. E aí, para acessar recursos de uma rede pública, eles precisam de endereços válidos, né? E aí o NAT entra em cena porque ele vai realizar esse processo de tradução de um endereço não válido para um endereço válido, né? E aí nós precisamos desse serviço de tradução de endereços que é realizado pelo NAT. Então o NAT ele possibilita que endereços privados não válidos, por exemplo, de uma rede interna, sejam traduzidos em endereços de uma rede pública válidos. Isso agrega uma certa economia para a empresa, porque você não vai precisar de vários endereços IPs válidos, né, que geralmente custam mais, ou seja, você tem um custo elevado para a tua rede. Bem, em redes com níveis considerados de segurança, geralmente implementam servidores proxy, né, que implementam esses servidores proxy, eles vão garantir uma melhor conexão, né, essa conexão controlada, né, porque você vai delimitar, por exemplo, quais são os recursos ou aplicações que podem ser acessadas, né, e o que vem desses recursos acessados através de uma rede externa como a internet. Então a importância do proxy ela é tal qual a importância de um firewall, né, porque ele vai analisar conteúdos específicos, né, de uma rede insegura e ele vai garantir uma conexão altamente segura, né, para as aplicações em nível de conteúdo de uma empresa. Bem, nesse exemplo, nós temos um segmento de rede interna, ou seja, uma rede segura, e um segmento de rede pública, como por exemplo a internet, e o nosso proxy, né, fazendo o intermédio entre esses dois segmentos de rede. Então, na minha rede interna, você tem a composição de endereços IPs não válidos, né, de uma classe de IP não válidos, que precisam acessar recursos externos. E aí eu acesso o servidor proxy, faço uma requisição específica pedindo ao NAT a tradução de endereços não válidos em endereços válidos. E aí o meu pacote de informação, que vai trafegar com endereço específico,
interno, quando ele passar pelo proxy, através do NAT, ele vai utilizar endereços válidos na internet, né? E aí eu posso ter, por exemplo, um endereço válido sendo agregado a vários endereços não válidos. Isso é uma vantagem tremenda para a empresa, porque garante um menor custo, né, na utilização desses endereços válidos. Ok, gente, essa é mais uma aula. Agradeço novamente a compreensão de todos. Na próxima aula, provavelmente a gente deve fazer uma aplicação prática relacionada à segurança, né, para a gente entender melhor essa questão da teoria relacionada à prática. Então, agradeço mais uma vez, obrigado pela atenção e até uma próxima aula.